bondade e a paz do Senhor possa ser derramada sobre os coraçõezinhos delas também, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sossegai-vos. Amém. Glória a Deus. Sossegai-vos. Né? Amém. Amém. Papai querido, aqui está o seu filho diante de ti. Tudo aquilo quanto o Senhor tem colocado ao seu coração, que ele venha saber expressar em palavras e que essa palavra possa cair sobre cada coração, Deus, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, Pai. Pai, nós precisamos ouvir a sua voz nessa manhã, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, usa o seu filho, em nome de Jesus Cristo, para falar, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos, Deus, desse alimento para poder continuar caminhando, Senhor amado, a nossa vida, Senhor. Estamos no físico aqui, mas queremos entender espiritualmente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Como disse a Andressa, nenhum de nós saiu de casa hoje forçado, com um revólver na cabeça ou coisa parecida para vir aqui até a casa do Senhor, né? Nós viemos aqui porque viemos dispostos a louvar ao Senhor, a render graças ao Senhor, para que a gente possa se esvaziar um pouco de nós, dar liberdade para que o Espírito Santo haja na nossa vida e que a palavra dele seja verdadeiramente enraizada nos nossos corações. O pastor Daniel hoje postou pela manhã um trecho do livro de Ezequiel e ele tem tudo a ver com aquilo que eu separei para que a gente possa trazer hoje aqui. Nós temos vivido tempos em que as pessoas têm normalizado tudo. Tudo pode, tudo é possível, tudo cabe. E nós que somos cristãos, que somos separados do Senhor, que somos santos do Senhor, não podemos, não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo. O Senhor nos deixou algumas ordenanças para que nós não nos afastássemos dele, para que a gente, independente da circunstância, independente do tempo, independente de qualquer coisa, nós estivéssemos sempre diante da lei do Senhor. Mas o tempo vai passando e a gente vai achando que pode. Ah, naquele tempo podia, hoje não precisa mais. Hoje eu não preciso, mas acho que hoje o Senhor não vai fazer questão que eu faça isso ou que eu faça aquilo. E na verdade não. A palavra do Senhor dura para sempre. Deus, através de Moisés, deixou algumas leis e o homem se apoderou dessas leis para fazer com que os servos fossem escravos, impedindo que, através da doutrina do homem, dos fariseus, o povo de Israel acabasse não herdando a terra prometida. E isso foi virando costume entre os povos daquela época. Os gregos, os gnósticos, os judeus desviados, eles faziam com que o povo começasse a viver de acordo com a tradição deles, deixando de lado aquilo que Deus havia pedido para que o povo fizesse. E como isso virou costume, o povo acabou se esquecendo da palavra de Deus e vivendo de acordo com as tradições. E hoje a gente tem vivido exatamente isso. Se vocês ligarem a televisão, em qualquer canal que não seja um canal cristão, vocês vão ver que é permitido o uso de drogas, é normal
o uso de bebida alcoólica. É normal um monte de coisa que é tradição do homem. E o mandamento de Deus fica onde? A gente está aqui para agradar a Deus ou para agradar o pastor Daniel, a pastora Simone? A gente não está aqui para agradar o homem. A gente está aqui numa passagem muito breve para que a gente possa melhorar enquanto ser humano para alcançar a nossa morada lá no céu. Esse é o nosso objetivo. Não adianta a gente achar que eu estou legal aqui, eu vou ser feliz aqui, eu vou ser rico, eu vou ter carro, eu vou ter casa, eu vou ter muitos amigos, eu vou para o samba, eu vou tomar cerveja. Está tudo errado. Está tudo errado. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de nós. Até onde a gente vai ficar colocando o Senhor à prova, achando que a gente pode fazer as nossas coisas, aquilo que a nossa carne deseja, se esquecendo daquilo que Deus ordenou para nós como sendo certo. E a gente não pode ficar questionando a sabedoria de Deus. Eu costumo dizer que a sabedoria aprendeu com Deus. Deus nos fez de uma maneira onde, se a gente colar o nosso rosto numa parede, a gente não consegue ver a nossa imagem refletida. Para que a gente possa ver a nossa imagem refletida, a gente precisa de um espelho. Por isso, é para a gente olhar para o nosso próximo. O mundo se esqueceu dessas coisas. O mundo tem vivido de uma forma onde só eu interessa, só eu tenho prioridade, só eu preciso. E não é isso. Não é isso. A gente tem que se voltar para a palavra do Senhor, debruçar diante da palavra do Senhor e entender que o nosso propósito aqui é cumprir a vontade de Deus. Amém? Irmãos, baseado nisso, o tema da minha pregação hoje é livres do legalismo por meio de Cristo. Isso está no livro de Colossenses, no capítulo 2. Você pode colocar para mim, Du? Eu vou ler tudo e depois eu separei alguns versículos para que a gente possa refletir em cima deles. Colossenses 2, a partir do versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também, vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém,
encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração dos anjos o impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como ainda se pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Amém? Então veja, Paulo, quando escreveu essa carta, ele escreveu aos Colossenses que ele não os havia conhecido pessoalmente ainda, mas que sabia que estava debaixo do jugo dos gregos. E alguns gnósticos daquela época diziam, gnóstico, para quem não sabe, é um povo religioso que tinha alguns costumes e que acreditavam que não bastava só Cristo, que você tinha que estar na fé, mas que essa fé tinha que estar aliada a alguns conhecimentos místicos para que você pudesse ser salvo. E debaixo essa regra, vamos dizer assim, essas pessoas foram subjugadas. Elas viviam cegas, acreditando que aquilo que os gregos diziam é que ia fazer com que elas alcançassem a salvação. Que só Cristo não bastava. Que elas tinham que consultar videntes, que elas tinham que adorar estátuas, que elas tinham que participar de festividades dos gregos, para que pudessem obter salvação. É exatamente o que acontece hoje. Olhe para as igrejas que tem por aí, a maioria delas diz que você tem que fazer isso, ou que tem que fazer aquilo, para que você alcance a salvação. E todos nós sabemos o que nós precisamos para obter salvação. A nós foi pregado o verdadeiro evangelho. A gente vai se permitir ser contaminado pelo que o mundo está dizendo? A gente simplesmente vai se esquecer daquilo que os discípulos e que Jesus passou para nós? Porque hoje a realidade do século 21 é outra, os tempos modernos chegaram. É assim que nós vamos conduzir a nossa vida? De cristão que olha para o lado e vê o irmão que está morrendo de fome e fala, hoje eu não tenho não, passa amanhã. Ou como diz a própria palavra do bom samaritano, será que a gente vai ver um irmão jogado no chão e vai atravessar a rua para não ver? Porque hoje é normal ter um monte de gente em situação de rua. Ontem eu fui questionado por uma pessoa e eu mostrei para ela a quantidade de pessoas que tem morando na rua, em situação de rua. Ela falou, mas não adianta, não tem o que fazer, esse povo não tem para onde ir. Eu falei, eles estão aí exatamente por isso, porque a maioria das pessoas acredita que não tem o que fazer por eles. E é isso? É isso que a gente deve fazer? Simplesmente fechar os olhos e entender que não tem o que fazer, isso é papel do governo fazer? Não é isso. Não é isso. Como a Andressa disse, se nós não tivermos verdadeiramente um encontro com Cristo, nós não vamos entender essas coisas. A gente simplesmente vai estar aqui
vai chegar aqui, como uma vez eu falei para o pastor Daniel, a gente vem, assiste ao culto, louva ao Senhor, ouve a palavra, vai embora para casa, o primeiro que nos provocar a gente vai agredir, e está tudo certo. Não é isso, Daniel? E está tudo certo. Como já aconteceu comigo, saindo daqui do culto, ouvi uma palavra abençoada, uma palavra maravilhosa, saí daqui, fui ao mercado com a minha esposa, para a gente comprar algumas coisinhas que faltavam para preparar o almoço, plenamente cheio da palavra, atravessando, a minha esposa estava atravessando a faixa de pedestre, o motoqueiro quase atropelou ela, e eu fui brigar com o motoqueiro. Tá certo, né? Vejam a facilidade que a gente tem de perder a bênção. Eu tinha acabado de sair daqui da igreja. E eu corri atrás do cara. Corri e literalmente, caí. Caí porque deixei a palavra sair de mim. Caí porque aceitei a isca do diabo, né, Simone? Aceitei a isca do diabo e deixei com que a minha carne falasse mais alto. É isso que a gente faz. Se a gente não tomar cuidado, o diabo vai jogando as iscas e a gente vai caindo. Vai caindo como um ratinho inocente nas iscas dele. E para quem não viu, já que eu estou falando das iscas, para quem não assistiu, assista. A isca do diabo, né, Simone? Iscas de Satanás. Quem não assistiu, assista. É muito bom. Então, a gente tem se deixado levar por essas coisas do dia a dia. A gente não vigia o suficiente. A gente esquece que a gente é espírito e a gente deixa a carne fluir. E quando a carne flui, a gente sofre. A gente sofre porque as coisas do mundo estão aqui toda hora para roubar a gente, toda hora para inclinar a gente, o nosso coração, para as coisas do mundo. E a gente tem que estar atento. Só um minutinho. Amém, irmãos? Então, Paulo, já naquela época, alertava o povo de Colossos para que eles não caíssem nessas armadilhas, para que eles ficassem atentos, porque à medida em que eles fossem se adequando à realidade daquele povo, eles estavam se afastando de Deus. E quando se afastavam de Deus, eles acabavam cometendo outros pecados. Quando Paulo fala lá no versículo 9, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, ele estava querendo dizer que o homem não precisa se sujeitar a essas coisas. Era só ele se voltar para Cristo, olhar e atender, entender aquilo que Cristo havia deixado para nós. Cristo uma vez falou para Paulo: a minha graça te basta. E quando a gente está cheio do amor de Cristo, a gente não precisa de mais nada. É que, infelizmente, o tempo foi passando e a gente foi dando lugar para as coisas comuns. Porque se a gente vivesse verdadeiramente como Cristo pregou para que nós vivêssemos, a gente não ia dar tanta importância para casa, para carro, para trabalho, para conta em banco. Porque quando ele dispensou os discípulos, ele disse assim: ide e pregai o evangelho por todo o mundo. Não levem nada além da roupa e um cântaro. Foi isso que ele falou, um cântaro? Acho que foi isso, um cântaro. Então, não precisa se preocupar, porque ele, Cristo, através de Deus Pai, proveria todas as necessidades deles. Mas o tempo foi passando. E aí o homem se viu distante de Deus, logo tentando suprir todas as necessidades dele através da força do braço. Esquecendo-se que Jesus é
o nosso provedor. E aí o que aconteceu? Esses homens, baseado na força do braço, se afastaram de Jesus, se afastaram dos mandamentos, dos ensinamentos de Jesus e começaram a sofrer, a entender que as crenças dos homens com os quais eles viviam era o suficiente para eles. Acabaram se profanando, pecando, se prostituindo, se entregando às festas que eram comuns àqueles povos. Eu não sei se a maioria aqui sabe, mas os gregos de antigamente, para cada coisa na vida eles tinham um deus. O deus da fertilidade, o deus da agricultura, o deus do dia, o deus da noite, o deus do sexo, o Deus de todas as coisas. E a preocupação de Paulo era para que os colossenses não adquirissem esses hábitos, para que eles se afastassem desses hábitos, porque eles se perderiam fatalmente no caminho. Quando Paulo fala aqui que o povo não foi circuncidado, que aquela circuncisão que era feita por homens não tinha tanta importância, Paulo estava querendo dizer o seguinte: esquece o que os homens estão dizendo. Deixa Cristo operar em você. Deixa Cristo entrar no teu coração. E como a Andressa falou aqui, é verdade, ele não é mal educado, ele é gentil. Ele pede licença. Ele pergunta: eu posso fazer morada com você? Eu posso fazer uma refeição com você? Eu posso fazer parte da tua vida? Eu posso cuidar dos teus filhos? Eu posso cuidar da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, dos teus negócios, da tua casa? Eu posso cuidar de você? Ele não faz simplesmente como o diabo faz, que vai jogando isca e a gente vai caindo, atraído por ele. Então, quando Paulo fala aqui da circuncisão, é para que a gente tenha verdadeiramente uma circuncisão através do batismo, o batismo nas águas, do qual, quando a gente mergulha na água, ali ficaram todos os nossos pecados, toda a nossa impureza, tudo aquilo que era do velho homem ficou ali. E quando a gente levanta, a gente é ressuscitado com Cristo. E é através daí, a partir daí, que a nossa vida tem que ser transformada. Porque se ela não for transformada aí, também está errado. A gente tem que rever. Alguma coisa aconteceu de errado. Alguma coisa não está caminhando certo. A gente se questiona: por que a minha vida não dá certo? Por que a minha vida acontece isso? Por que comigo acontece aquilo? Por que comigo a coisa não flui? E a gente faz uma introspecção, a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente consegue identificar onde a gente está errando. Então, essas coisas, essas palavras de Paulo, elas vêm para nos trazer a nossa realidade, que é a realidade da nova criação, que a partir de Cristo nós somos outros seres. Aquele velho homem morreu. Aquele velho homem ficou lá no passado. Quando a gente olha para a cruz... Cadê a cruz? Tiraram a cruz aqui? Quando a gente olha para a cruz... Quando a gente olha para a cruz, a gente tem que se lembrar que a partir dali, a nossa vida tem que mudar. Porque se a nossa vida não mudar a partir dali, meus irmãos, pode esquecer. Pode esquecer porque a gente não tomou partido ainda para quem a gente quer servir. Se a gente quer servir a Deus ou se a gente quer servir ao diabo. Quando a cruz não representa nada na nossa vida, esquece. Não vai rolar, esquece. A cruz tem que trazer para a gente o sentido de que ali, a partir dali, a gente é outro ser. A partir dali, é outra vida. Nada mais pode nos acusar, nada mais pode dizer para você: ó, você é pecador, você não vai conseguir, você esquece. A partir daí, é Jesus que cuida da nossa vida. A partir daí, o diabo não tem legalidade na nossa vida. A partir daí, o diabo só vai agir na nossa vida se nós dermos legalidade para ele.
A maioria das pessoas diz, eu estou passando por isso porque o diabo está tentando, o diabo não pode nada. Se você não der legalidade para ele, ele não pode nada, ele é derrotado. Ele é derrotado. Quando Paulo fala aqui, olha aqui, esse versículo. A partir do versículo, no versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vocês têm ideia do que é isso? Antigamente, os generais, quando voltavam da guerra vencedores, e eles traziam, além dos despojos, alguns prisioneiros, eles faziam com que esses prisioneiros andassem em fila indiana, atrás dele, triunfante, e todos os prisioneiros nus. Aquilo era um espetáculo. E Jesus fez exatamente isso com o inimigo. Jesus foi lá e fez com que o inimigo fosse motivo de espetáculo. O diabo foi derrotado. O diabo não tem poder sobre a vida de ninguém aqui, se nós não dermos legalidade. Agora, onde é que está essa legalidade? Quando você fala, eu posso ir ali no bar da esquina, eu vou tomar só uma. Uma só pode. Eu vou cheirar só um pininho de cocaína. Umzinho só pode, não pode, pastor? Pode, não pode? Não dá nada, não. Eu vou sair com aquela mulher ali, porque minha mulher não está vendo mesmo, ninguém sabe de nada. Uma saidinha só, não dá nada. Oi? Um palavrãozinho só. Eu vou contar só uma fofoquinha sobre a sua vida, tá, Neuza? Tá bom? Uma só, não dá nada, não tem problema. Quando a gente faz isso, a gente está dando legalidade para o diabo agir na nossa vida. Para o acusador acusar a nossa vida. Tá tudo certo. Namorar pode, né, Simone? Antes do casamento, né? Antes do casamento pode. E aí também tem um detalhe, Simone. Você me fez lembrar essa semana. A gente precisa ter muita atenção. É só um parênteses que eu vou fazer, baseado no que a Simone falou. Tem uma igreja que eu não vou citar nome aí, que é tradicional. E os membros dessa igreja se casam normalmente muito cedo, para não ficarem em fornicação. Então eles se casam cedo, para não viverem em pecado. É prática comum dessa igreja. E eu transportei uma jovem esses dias com 18 anos, casada, com um filho de 2 anos, separada, porque ela percebeu que não era aquilo que ela queria para a vida dela. E sabe o que o pastor aconselhou ela? Eu acho que você tem mais do que separar mesmo, acho que a gente errou e está tudo certo. E o cara foi embora, perdido no mundo, ela sozinha, a igreja não aceita ela porque ela é separada, a igreja não aceita ela é vista com maus olhos dentro da igreja, tem um filho para cuidar, e está aí, jogada na vida. Então, é preciso também ter cuidado para essas coisas, porque a palavra do Senhor também diz, o coração do homem é enganoso. Se você não se cercar de conselhos de gente sábia, você pode estar cometendo um erro pior do que se você fizesse sem ter conselho nenhum. Porque às vezes você pode estar sendo aconselhado por pessoas segundo a carne, e não segundo o Espírito, não é isso? Então, é só um parênteses que eu queria fazer aqui, para a gente ficar atento também com quem a gente está se aconselhando. No versículo 16, diz assim, portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou aos dias de sábado. Muita gente tem questionado, no Antigo Testamento, Deus pediu para que nós descansássemos no sábado, que nós guardássemos o sábado. E algumas pessoas têm se perdido
nesse sentido de não... Exato, do dia sabático, de não guardar o sábado. Mas aqui no Novo Testamento a gente tem algumas passagens, e Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. Então, muita gente que não professa a mesma fé que a nossa, e logo aponta o dedo porque nós somos crentes e nós somos cartas lidas, tudo que nós fazemos aí na rua é motivo de espetáculo para os outros também. Então Paulo também alerta para que a gente não se deixe enganar por essas pessoas, porque quem nos justifica é o Senhor Jesus. É a Ele que nós devemos satisfação, é a Ele que nós devemos toda a honra, toda a glória. É Ele quem tem todo o poder. Se nós ficarmos perdendo tempo tentando agradar ao homem, com certeza a gente vai desagradar a Deus. Então, é preciso que a gente preste atenção nas coisas que Deus, através dos seus profetas, dos apóstolos, dos discípulos, tem trazido para a gente como ensinamento, porque senão a gente corre o risco de cair na mesma tentação que os colossenses estavam para cair. Graças a Deus que eles ouviram a palavra de Paulo, que eles resolveram se inclinar àquilo que Paulo estava dizendo, e eles resolveram redirecionar o caminho deles. Estou terminando, pastor. Eu queria ir agora para o versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. As regras de hoje diz assim: não manuseie, não prove, não toque. Isso são as coisas do homem. Você não pode comer carne de porco, tá? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. O que foi cantado nesse louvor aqui? Eu sou livre. Eu sou livre. Dentro de ou fora do contexto, Paulo em outra carta diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fora do contexto. No Salmos 23 também diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso no Senhor. Mas a gente tem que entender que esse poder, essa liberdade, não nos dá o direito de fugir às regras do Senhor. A gente tem que fugir das regras do homem, do que o homem tenta dizer para a gente que é normal, que eu posso, que eu devo. Não. Tudo aquilo que eu for fazer, primeiro eu tenho que me questionar se aquilo agrada ao Senhor. Depois de agradar ao Senhor, eu vou ver se eu agrado o Vinícius, o Daniel, a Simone, ou quem quer que seja. Porque se eu quiser agradar primeiro aos meus irmãos, eu estou servindo ao diabo. A minha prioridade é Jesus. A minha prioridade tem que ser Jesus, para que eu tenha prosperidade na vida. Amém? Perdão, não entendi. 1 Coríntios 6,12. Sim, era isso que eu estava tentando lembrar, não lembrava onde estava. 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. É exatamente isso. É exatamente isso. Você pode todas as coisas. Agora, até onde te convém fazer todas as coisas? Todas as coisas que você faz te levam aos caminhos do Senhor? Tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você faz, te conduzem aos caminhos do Senhor? Tem uma outra passagem que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tudo aquilo que a nossa carne quer fazer,
É desejo do diabo, não é desejo de Deus. Resisti ao inimigo e ele fugirá de vós. Se tem aparência de mal, não é de Deus. Por que é que eu vou ficar insistindo nas coisas do mundo e fugindo das coisas de Deus? Quanto mais longe eu estou de Deus, mais próximo eu estou do pecado. Muito mais próximo. 1 Pedro 2,16, Du, põe para nós, por favor. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos do Senhor. Amém? Era até aqui, pastor, tá bom assim? Dentro do prazo, meu pastor. Eu agradeço demais a paciência de vocês. Espero que essa palavra, de alguma maneira, tenha alcançado vocês. Que vocês reflitam que o que é comum para o mundo não é comum para nós. O que é permitido para o mundo não é permitido para nós. Tiago 4, 7 e 8. Eu ia ler essa passagem, estava separado aqui. Esqueci. Pode pôr, Du. Tiago 4, versículos 7 e 8. O tempo urge. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O 8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração no Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos levantar, irmãos. Se puder ficar em pé, eu agradeço. Senhor, eu te dou graças, porque essa palavra foi revelada através do Senhor. E a confirmação veio através desses versículos finais, que eu tinha separado e acabei não falando por conta do tempo. Mas o Senhor é o Senhor de todas as coisas. É ao Senhor que nós rendemos graças. É ao Senhor que nós entregamos as nossas vidas. E eu de verdade, Pai, te agradeço. Porque através da minha voz, o Senhor trouxe a sua palavra, a sua vontade foi manifesta nessa manhã, Pai. Eu te agradeço por isso e te peço, Pai, coloca no coração dos meus irmãos essa semente, Pai. Que essa semente possa frutificar, possa dar bons frutos, Pai. Que ela não se perca, Pai, quando os meus irmãos saírem daqui, quando eu fiz uma vez, Pai. Que essa palavra permaneça durante toda a semana no coração dos meus irmãos, Pai. Que eles possam, Pai, levar essas palavras para os seus parentes, para os seus amigos, e que essa palavra, Pai, faça parte da vida deles, Pai. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria saber se no nosso meio tem alguém que estava afastado do Senhor e de repente queira, né, que a gente faça uma oração pela sua vida aí, porque você decidiu reaproximar do Senhor, ficar pertinho do Senhor. Tem alguém no nosso meio que quer essa oração? Ou você que quer aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque nunca fez isso em público? Tem alguém no nosso meio? Não? Vamos fazer essa oração? Vamos todos? Em nome de Jesus? Repetir? Vamos? Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo sobre a minha vida, como único, suficiente Salvador. Escreve Deus, o meu nome no livro da vida, e apaga todas as minhas transgressões. Eu vou caminhar livre em ti, livre do pecado, porque o Senhor levou sobre si todo o meu pecado, toda a minha dor, todas as minhas enfermidades. Livre em
caminhando em vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu faço isso porque